Oi gente, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu vim comentar, fazer aquela mini review que eu sempre faço, né? De todos os livros que eu li no mês de novembro. Infelizmente, o mês de novembro não foi um mês tão bom assim para as minhas leituras. Eu acabei lendo só 4 livros e eu li só metade, e aí eu entrei em ressaca, então foi um mês de ressaca literária. Não foi fácil, gente, eu fiquei muito triste, porque eu queria muito ler, só que aí eu acabei pegando esse livro, não consegui engatar, aí abandonei ele, aí peguei outros livros para ler e não saí do lugar, mas enfim, vou comentar todos os detalhes aqui do que eu achei dessas histórias pra vocês, dar notinhas e tudo mais. Então é isso, deixa o like, se inscreve aqui se você ainda não é inscrito, compartilha muito com os amigos, comenta aqui embaixo quantos livros você leu no mês de novembro que eu quero saber. Então é isso, bora começar! O primeiro livro que eu li no mês de novembro foi uma leitura muito rápida. Eu comecei a ler ele no dia 1º e no dia 2 eu já tinha terminado. Então eu pensei, nossa, o mês de novembro vai ser um mês de várias leituras. Eu não podia estar mais enganada. Mas, de qualquer maneira, esse livro realmente foi muito incrível. Foi uma experiência maravilhosa. Eu amei conhecer essa autora que eu não conhecia, que foi um pequeno gesto de gentileza. Eu sei, gente, eu sei que o título desse livro é muito cafona, é muito brega, entendeu? Eu fiquei até com receio de comprar ele, porque, assim, eu vi e eu pensei, parece uma coisa meio, né, assim, autoajuda, uma coisa meio religiosa, tipo, sabe, nada contra, mas não é o meu estilo de livro. Mas aí, este livro aqui, ele faz parte da coleção de romances de hoje da Editora Arqueiro, que inclusive eu já citei várias vezes aqui no canal, que é uma das minhas edições, assim, das minhas coleções de romances favoritos, porque eles são romances fofos sobre o dia a dia e que realmente você consegue se identificar, sabe? Então, eu adoro muito isso dessa coleção. E a gente vai acompanhar a protagonista Libby, que morava em Londres, tendo uma vida super de luxo, até que uma eventualidade acontece na vida dela e do marido, e eles precisam se mudar para o interior, onde eles vão começar a administrar o hotel da mãe do marido da Libby. Só que o hotel tá em decadência, tá quase declarando falência, e agora vai caber a Libby fazer uma reforma e começar a atrair novos clientes. No meio disso tudo, ela e o marido vão começar a se afastar, ela vai ter que enfrentar as 1001 controvérsias com a sogra dela, e para piorar a situação, ainda acontece uma tragédia na porta do hotel. Uma mulher é atropelada ali na frente do lugar onde a Libby tá trabalhando e morando. E essa mulher acaba perdendo a memória, ela não lembra nem o próprio nome. Então a Libby vai acabar acolhendo ela para ela ficar no hotel até que ela consiga se recuperar. E aí muitas coisas vão se desenrolar e elas vão perceber que na verdade a vida delas está conectada. Eu fiquei com um pouquinho de receio de começar esse livro justamente pelo plot de perda de memória, eu achei que eu não fosse gostar muito, mas na verdade eu amei, ele faz todo sentido nesse livro, ele realmente é maravilhoso, ele é muito bem escrito e trabalhado, e você fica querendo saber mais, sabe? Eu comecei a ler, eu queria saber o que tinha acontecido com a Libby e com o marido, por que eles tiveram que sair do nada de Londres e se mudar para o interior, sabe? O que rolou com eles, aí depois eu queria saber o que aconteceu com essa garota, o que aconteceu, né, nesse acidente, por que ela estava naquele lugar, quem que é ela, né, qual que é a relação dela com aquilo tudo, e é muito legal, realmente foi uma leitura muito incrível. Um detalhe que eu quero citar aqui pra vocês é que ao longo do livro a gente tem, né, fala-se muito sobre a terapia assistida por animais, inclusive este aqui é um dos protagonistas do livro, né, que é o cachorrinho, e justamente ele faz isso, ele é um cão terapeuta, ele vai até um lugar e onde ele meio que faz uma terapia com os pacientes idosos do local. E no livro, aqui no finalzinho, eu descobri que de fato isso existe na vida real e tem até alguns sites pra você ver no Brasil, sobre projetos que têm essa terapia, né, assistida por animais, então é bem legal, eu achei essa informação muito incrível, eu vou deixar aí uma foto dessa página para vocês, e aí vocês podem ir ver esses sites desses projetos, eu achei isso muito legal. Então, realmente foi uma experiência que me surpreendeu muito, porque eu não dava nada para esse livro e acabei me apaixonando, se tornou uma das melhores leituras do ano, com certeza 5 estrelas. A Penetra foi um romance fofo, mas muito divertido, que eu recebi do Grupo Editorial Record, acho que lá em outubro, quem viu o vídeo de recebidos deve já saber. E assim, eu não tinha, na verdade, intenção de começar a ler esse livro logo, porque eu queria ler mais fantasia
fantasias, que é o que eu mais tenho na minha estante encalhado. Só que aí eu comecei a ler romances e eu falei, já que eu tô lendo, né, vou pegar esse aqui, que é super curtinho. Eu acho que ele tem 320 páginas, então assim, eu li bem rapidinho ele. E eu me surpreendi muito, sério. Eu não esperava que a história fosse ser ruim, na verdade, porque eu já tinha lido a sinopse e eu tinha curtido muito, sabe, a premissa da história, mas me surpreendeu muito positivamente. Confesso que eu fiquei com um pouquinho de receio no começo, porque ele é um livro que se passa num curto período de tempo. São basicamente 2 ou 3 dias em que tudo acontece, então eu pensei, será que não vai ficar meio corrido as coisas, sabe? Tipo, será que a autora não vai atropelar tudo que tá acontecendo pra criar ali um enredo e tudo mais? Mas no fim das contas, não. Ele funciona muito bem, sabe? Tudo que a gente precisa saber sobre a vida da protagonista, o passado, os flashbacks, é tudo muito bem encaixado na história. Funcionou maravilhosamente ao longo do enredo do livro, então foi muito divertido de ler. Eu adorei o jeito como é narrado a história e tudo mais. E eu também curti muito a premissa, porque apesar dele ser um livro que trata de um romance mais familiar, então discussões e problemas de família, a gente ainda tem um casal que é muito incrível, eu amei a química deles, e era uma das coisas que eu tava com um pouquinho de medo de, por ser em poucos dias, né, que se passa a história, de não funcionar. Mas aqui funciona muito bem, que a vida dela vai tomar, assim, um tombo. Os pais dela resolvem se divorciar, o pai dela arruma uma nova namorada, muitos anos mais nova, e que é bem da espalhafatosa e tudo mais, e que não gosta definitivamente da Ife. Ela acaba perdendo emprego, ela se separa do namorado, e agora tudo tá de cabeça pra baixo, e pra piorar a história, eles resolvem vender a casa onde ela cresceu e que ela tanto amava. Quando o pai dela resolve fazer uma festa de despedida dessa casa, antes de vender, a Ife não apenas não foi convidada, ela foi desconvidada para essa festa. Só que ela lembrou que as bonequinhas russas, da qual ela fazia quase que uma terapia com elas, eram meio que o pino de segurança da Ife, eles acabaram ficando nessa casa, então ela vai entrar numa missão no dia da festa de ir escondida, entendeu? Se esconder pra achar as bonecas russas dela, e ela vai acabar descobrindo mais segredos do que esperava sobre a família. Como eu falei, é um curto período de tempo, porque se passa basicamente em 2 dias principais, que é a noite da festa, né, e o pós-festa, então isso é muito legal, mas ao mesmo tempo tem vários detalhes ali, várias coisas que você vai encaixando na história, então não fica corrido, sabe, você consegue visualizar exatamente tudo, não fica uma coisa forçada, todos os comentários, todas as situações, o que ela vai descobrindo é muito natural, então eu achei que funcionou muito bem essa dinâmica da história ali, eu adorei. A todo o passado, né, os flashbacks, ela lembrando ali, ela visitando os lugares, e aí ela lembra de alguma coisa, então tudo fez um grande sentido na história, e eu acabei me surpreendendo justamente por isso, porque eu achei que não fosse funcionar tão bem a dinâmica, mas acabou sendo impecável. O próximo foi Tudo Pode Mudar, da Jill Mansell. Esse livro também faz parte da coleção de romances de hoje da editora Arqueiro. Eu já conhecia essa autora, eu já tinha lido outros 3 livros dela. Esse aqui é o 4º que lança no Brasil, era o único que eu ainda não tinha. Acabei comprando numa promoção, tava bem curiosa pra saber. Ela, sim, não é a minha autora favorita dos romances de hoje. Eu gosto da escrita dela, a narrativa e tudo mais, é divertidinha, mas às vezes os romances acabam parecendo um pouquinho rasos. Em Tudo Pode Mudar, eu gostei, eu dou 4,5 pra história, porém tem alguns pontos que me incomodaram um pouquinho. Esses livros da editora Arqueiro, da coleção de romances de hoje, normalmente eles trazem uma mensagem, assim, né? São histórias do dia a dia, de como superar problemas que acontecem na nossa vida e às vezes a gente não sabe como lidar. Só que eu achei o problema desse livro, pelo menos o problema inicial, muito bobo, sabe? A protagonista, né, que é a S. Calma, é a S? É a S. Desculpa, é porque a gente tem outra protagonista. Na verdade, esse livro são 3. 2 mulheres e um cara que divide ali, né, a cena de protagonistas. Mas a S, ela acaba tendo que se mudar porque ela perdeu o emprego, porque ela acabou enviando sem querer uma carta meio comprometedora para sua chefe, falando poucas e boas e tudo mais. E eu pensei, meu Deus, essa menina, né, quando eu li a sinopse, ela deve ter xingado aos 4 ventos a chefe dela, deve ser uma pessoa horrível e tudo mais. Na verdade não, gente, é uma coisa muito boba, sério. Quando de fato apareceu a tal carta, o tal e-mail ali que ela enviou, eu fiquei tipo... Você mudou a sua vida inteira, você vai se mudar de cidade, você vai mudar de casa, você acabou com o relacionamento, perdeu o emprego, e tipo, é uma coisa mínima, sabe, que era só sentar e, poxa, desculpa, foi mal, entendeu, foi no calor do momento.
e tava resolvido, mas não, sabe? Então meio que foi uma tempestade num copo d'água pra mudar tudo aquilo. E aí a gente vai acompanhar quando ela se muda, né? Você vai se mudar pra essa cidadezinha, que na verdade não é uma cidadezinha, é Bath, né? Bath. Enfim, mas é uma cidade mais ou menos pequena comparado, tipo, com Londres. E aí lá ela vai conhecer a Zilá, que é uma senhorinha de 93 anos, isso? É 93 ou 83, acho que é 93. Que é uma senhora muito da chique, entendeu? Ela anda, tipo, de salto alto aos seus 90 anos, e ela é podre de rica. E aí a Essie vai acabar alugando o apartamento em cima da casa da Zilá. E no apartamento debaixo da Essie e acima do da Zilá, a gente tem o Connor, que também tá passando por umas situações ali, porque ele resolveu abandonar a advocacia e mudar de vida para se tornar um jardineiro, que é o que ele sempre quis fazer. A história deles vai acabar se conectando não apenas pelo lugar que eles moram, mas também com a vizinhança ali, os acontecimentos e tudo mais. Eu achei muito gostosinho de ler, realmente foi uma história muito legal. Eu dou 4,5 porque a única coisa que me incomodou de fato foi o comecinho da história da Essie, sabe? Que pra mim não fez muito sentido e tudo aquilo ter acontecido por quase nada, então isso pra mim, sabe? Eu sei que precisava ter alguma coisa pra começar o livro, mas poderia ter sido uma coisa maior. Mas eu gostei muito do Connor, eu amei a Zilá, ela se tornou uma das minhas personagens favoritas. Eu amo livro que tem idosinhos, assim, sabe? Que eles têm personalidades fortes e eles vão acabar ajudando todo mundo. A história dela é muito bonita, a trajetória dela também, que a gente acompanha ao longo do vídeo, dos romances, os amores que ela viveu, é incrível. A Essie também vai viver várias paixões ali, né? Com o seu ex, e aí talvez um novo amor vai surgir. O Connor também, ele vai, né, ter essa parte do romance, mas a gente vê muito isso deles superando, tentando superar a vida passada, o que aconteceu com eles e agora vivendo esse novo projeto de vida. De Repente Adulta foi o recebidinho da Verus Editora e também não estava nos meus planos, né, começar a ler esse livro agora. Eu ia deixar para ler, sei lá, nas férias e tudo mais, mas aí eu acabei lendo a Penetra e esse aqui foi a minha última leitura do mês de novembro. Eu dou nota 4,5 para ele porque, assim como tudo pode mudar, apesar de eu ter curtido demais a história, tem 2 pontos que me incomodaram muito, principalmente na protagonista. O primeiro deles é que eu não gostei do final. Não é ruim, sabe? Eu digo pra vocês, vale a pena ler porque o livro é muito bom, mas eu realmente não gostei do final. Pra mim, o final ficou muito em aberto. Eu precisava de mais respostas, eu precisava de uma luz naquele finalzinho e pra mim ficou totalmente em aberto e eu não gostei, sabe? Eu acho que ele poderia ter mais umas 100 páginas pra resolver a situação toda, então o final pra mim eu não gostei, é um dos motivos pelo qual eu não dou 5 estrelas. O outro motivo é que a protagonista em si, na verdade assim, a narrativa da história é que a Beth, ela ainda mora na casa dos pais, ela não para em emprego nenhum, ela já tem 30 e poucos anos, e ela meio que não tem jeito na vida, sabe? Ela, tipo, ela não faz nada, ela não sabe cozinhar um arroz, fritar um ovo. Literalmente, sabe? Ela é assim. Porque os pais dela sempre fizeram tudo e ela nunca se comprometeu com responsabilidade nenhuma. Só que um dia, a irmã mais velha dela vai acabar sofrendo um acidente junto com seu cunhado. E aí, a Beth vai acabar ficando responsável pelos seus 2 sobrinhos, uma adolescente de 14 anos e um menininho pequeno. Agora ela vai ter que se mudar para casa da irmã mais velha e cuidar dessas 2 crianças, assumir responsabilidades que ela nunca imaginou que ia ter que assumir, voltar a trabalhar. Mas é claro que ela vai contar com alguma ajudinha, a principal delas do seu melhor amigo Jory, com quem eles têm uma amizade de mais de 20 anos, mas que talvez seja um pouquinho mais do que uma amizade. E também de um senhorzinho muito do querido, que é o Albert, o vizinho de porta da casa onde a Beth vai passar esse período. O problema não é ela ter 30 anos e não saber fazer as coisas, tipo, tudo certo. Só que, quer dizer, não tá tudo certo também, né, tipo... Assim, você tem que saber, ao menos, fazer sua própria comida para sobreviver. Mas, de qualquer maneira, o meu problema com a Beth não é nem isso. É porque eu esperava uma evolução maior. Tipo assim, ela vai ficar responsável pelos sobrinhos dela. Eu esperava, no mínimo, que fosse ter algumas páginas, um capítulo dela aprendendo a cozinhar para eles, dela sabendo fazer faxina, porque ela literalmente não sabe passar uma vassoura no chão. Ela aprendendo, sei lá, lavar roupa, fazer umas coisas assim. E no final não tem isso.
pra mim, apesar dela ter evoluído, por exemplo, no trabalho dela, que ela assumiu essa responsabilidade, ter se aproximado dos sobrinhos e tudo mais, no quesito, tipo, de pessoa, de sobrevivência, pra mim ela continuou exatamente a mesma do começo. E eu achei meio bobo isso, porque assim, gente, é uma questão de sobrevivência você saber umas coisas básicas, sabe? Não é porque você mora com seus pais que você não vai saber fritar um ovo, que você não vai saber estender uma roupa. E ela não sabe fazer nada disso. Eu esperava que ela fosse aprender, justamente por assumir a responsabilidade de cuidar dos sobrinhos, só que ela não aprende, ela não tem essa evolução, tipo, a evolução dela é mínima, sabe? Ela evolui como uma pessoa, assim, e tudo mais, mas ela evoluir de fato nas responsabilidades dela, pra mim, não aconteceu, sabe? Então, realmente, eu não poderia dar 5 estrelas pra esse livro, porque apesar de eu ter gostado muito da premissa, o plot, as reviravoltas são muito legais, eu gostei, a escrita da autora é ótima, é muito gostosinha de acompanhar, então eu li ele bem rapidinho, mas apesar disso, a personagem, além do final, que eu não gostei muito, mas de qualquer maneira ele foi aceitável, fez sentido pra história, mas a personagem não ter evoluído quase nada, ela ter continuado parecendo uma criança de 10 anos, tipo, durante a história inteira, sabe? Pra mim não deu certo, então eu esperava mais, eu esperava que fosse ter uma evolução maior ali, tipo, umas coisas básicas, e acabou não tendo, então eu me decepcionei um pouquinho. E esse foi o vídeo de hoje, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês tenham aproveitado para pegar algumas recomendações aí das minhas leituras, foram muito bons, eu acho que tirando ali o De Repente Adulta, que eu tenho algumas ressalvas e tudo pode mudar, eles foram leituras ótimas, eu adorei, eu li super rápido eles, tipo, todos eles eu li acho que em questão de 2, 3 dias, então compensou muito, sabe? E é isso, eu aproveitei bastante. Agora você aí já tem algumas dicas para romances que eu sei que vocês amam, então já anota, já vai pesquisar e tudo mais. É isso, gente. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o like, comenta aqui quantos livros você leu no mês de novembro. E é isso, gente. Até o próximo vídeo e tchau!